Nesse vídeo você vai entender como que é feita a formação de preço de venda em serviços. E para isso, visando facilitar a nossa vida e o nosso cálculo, nós vamos utilizar essa planilha que você está vendo na tela, que é a planilha de custos de serviços prestados do Excel Genial, que você pode adquirir por meio do link que fica aqui na descrição do vídeo. Essa planilha é uma planilha completa para formação de preço em serviço e serve para qualquer tipo de negócio que preste efetivamente serviço para alguém. Essa planilha ela vai te trazer o preço de venda aqui embaixo nessa aba de precificação. Você percebe que eu tenho 3 preços de venda formados, é porque eu estou trabalhando com 3 margens diferentes, e aí você vai ter que escolher entre um desses 3. Só que antes de chegar de fato no preço de venda, nós precisamos entender a planilha por etapas, que vai ser justamente as etapas que são necessárias para você fazer a formação do preço de venda de serviço. Primeira coisa, você tem que pensar e tem que ser claro para você que todo serviço vai ser formado por, de fato, uma mão de obra instalada. Então você vai ter mão de obra colocando horas de trabalho naquilo e também material insumo. Então todo serviço que for prestar vai ter que ter mão de obra e material insumo. Por exemplo, alguém que limpa sofás. Essa pessoa vai investir horas limpando o sofá, só que ela tem que ter materiais para limpeza. Uma pessoa que vá, por exemplo, instalar um chuveiro, ela vai ter as horas que vão ser gastas instalando o chuveiro e aí vai ter também o custo dos materiais que vão ajudar ela a instalar o chuveiro. Fita isolante, eventual cabeamento, tudo isso é utilizado como material nesse serviço. Então, todo serviço, inclusive o seu, deve ter uma parte de mão de obra e de material insumo. Reflita o que é mão de obra e o que é material insumo ligado diretamente ao serviço que está sendo prestado. Por que eu friso muito essa parte do diretamente? Porque existe uma segunda compreensão que nós devemos ter quando a gente precifica serviços, que é, quando você for fazer a formação de preço, você não deve levar só em conta a mão de obra e o material que está naquele serviço. Você tem que levar em conta o todo. E esse todo vai ter que levar em conta impostos, vai ter que levar em conta eventuais taxas bancárias, vai ter que levar em conta eventual combustível para o seu negócio, vai ter que levar em conta o salário de quem te ajuda. Então tudo isso aqui é ingrediente que tem que estar sim na sua precificação. Por isso que você precisa pensar nessa segunda etapa de custos que vão ter que estar inseridos. A parte boa é que a planilha já faz isso automaticamente para você. É claro, você precisa inserir as informações nos campos corretos, mas a planilha faz essa formação de preço em serviço para você de forma muito simples. Então, antes de chegar efetivamente aqui na precificação do serviço, que é a parte final que vai nos dar o valor de venda desse serviço, nós temos que dar alguns passos atrás e entender como que a planilha funciona. Para isso, primeiro, você vai inserir cadastros. Então, eu permito que você insira cadastro de medida. Então, aqueles materiais que você usa de vez em quando, geralmente eles vão ter alguma unidade de medida ligados a ele. Então, por exemplo, o caso do nosso amigo que é limpador de sofá. Ele tem algum produto de limpeza que é em, provavelmente, ml ou em litro. Então tem que estar aqui. Você cadastra essa unidade de medida, porque depois você vai cadastrar os materiais, você vai falar para mim, ó, tantos ml desse produto de limpeza custa tanto. E aí depois, quando você for montar o serviço, eu consigo calcular quanto que você está gastando daquele produto. Então você precisa colocar cadastro de medida aqui. Além disso, eu sugiro que você cadastre cenários de margem. O que é isso aqui, cenário de margem? É a margem de lucro que você vai ter. Você tem que colocar o nome e o percentual de lucro que você vai ter nesse cenário. O que é o percentual de lucro? Se você vender um serviço por 1.000 e o seu percentual de lucro é 20% de margem, significa que dos 1.000 você vai ganhar de lucro no seu bolso, depois de pagar o custo fixo, variável, a mão de obra, tudo que for pago vai te sobrar 20% de lucro. No caso de 1.000, 20% é 200. Então, você precisa cadastrar esses cenários de margem para que depois você use diversos cenários na sua precificação e entenda qual deles que é mais interessante para o seu preço, para a formação do preço em serviço.
Depois nós vamos cadastrar efetivamente os materiais. Como eu não estou abordando nenhum setor especificamente, eu coloquei material 1 e material 2. Só que você, quando estiver fazendo o seu negócio, você vai colocar aqui. Então, um prestador de serviço que vai limpar sofá. Ele vai colocar o produto de limpeza aqui, qual que é a unidade de medida, que são aquelas que você cadastrou, qual que é a medida referência e o valor referente. O que é isso aqui? Por exemplo, o material 1. Eu estou falando que 1.000 gramas do material 1 custa R$ 5,90. O material 2, uma quantidade desse material custa R$ 3,85. Tem até um textinho explicativo aqui para você entender melhor. 1.000 em grama do material 1 custa R$ 5,90. Então pode ser, por exemplo, 1.000 ou ml aqui, né? 1.000 ml de tal produto custa R$ 5,90. Porque aí quando você for formar o seu preço, você vai falar, ó, eu gastei aqui 200 ml. Então eu já sei quanto que você exatamente gastou daquele produto. Então você vai cadastrar todos os materiais e insumos aqui, porque depois para precificar, você só vai conseguir entrar com aqueles que estão cadastrados aqui nessa lista mesmo. Depois nós temos os custos diretos de mão de obra. Então, quando vai ser prestado um serviço de mão de obra, a parte da mão de obra, você vai ter que repassar isso na sua precificação, na sua formação de preço. Então, você vai colocar aqui o nome dessa mão de obra, que aí pode ser você, por exemplo, quantas horas de trabalho de venda você tem, eu já destaco isso, e qual que é o custo total, ou seja, qual que é o custo dessa mão de obra para o seu negócio. Então, olha só, você poderia também ter um estagiário, que eu vou chamar aqui estagiário, que trabalha 150 horas e o custo dele, com encargos, é de R$ 2.500. Por exemplo, a título de exemplo, eu não sei qual que é a realidade do seu negócio. E aí, quando você for montar o serviço, formar o preço desse serviço, você vai também escolher aqui, ó, qual que é o profissional e quantas horas esse profissional vai alocar no projeto. E por que eu destaquei quantas horas de trabalho efetivamente? Por quê? Vamos supor agora, mudando o setor, que você seja um freelancer. Você faz determinado serviço, como, por exemplo, edição de imagem. Então, você vai fazer edição de imagem sob demanda e aí você tem X horas de trabalho. O ponto é que você não vai passar todo o seu tempo trabalhando em demandas de clientes. Em alguns momentos você vai ter que responder e-mail, em algum momento você vai ter que fazer conteúdo para a internet, em algum momento você vai ter que montar a estratégia do seu negócio, em algum momento você vai ter que fazer o planejamento financeiro, em algum momento você vai ter que pagar imposto. Então tudo isso aqui é hora não produtiva, não é hora envolvida com vendas. Então você precisa primeiro ter uma excelente gestão do seu tempo para saber que, poxa vida, do meu tempo, embora eu trabalhe 220, 250 horas por mês, eu vou trabalhar efetivamente 130, vendendo horas. Vendendo horas. Você vai trabalhar no seu negócio boa parte do tempo, mas quanto tempo você vende horas? Ah, eu vou vender horas 150, por exemplo. E o estagiário aqui, ele vai me ajudar também, mas vendendo hora efetivamente 120. Então você precisa colocar aqui quantas horas de trabalho você vai ter, porque na hora de montar a formação de preço do serviço, você vai repassar as horas trabalhadas aqui. Então você não pode se enganar, você tem que repassar exatamente a hora que está sendo trabalhada. Que se você ficar perdendo tempo com outras coisas, essa hora trabalhada vai ter que ficar mais cara para valer o valor que você está programando aqui de custo. Então por isso que é importante, até talvez em uma segunda etapa, quando o seu negócio já estiver num bom nível, você terceirizar essas tarefas que talvez não fazem tanto sentido para o seu negócio, para você conseguir de fato aumentar as horas que você trabalha no seu negócio. No caso lá do lavador de sofá, para que ele passe a maior parte do tempo efetivamente limpando o sofá, que é o que gera receita para ele e não, embora importante, pagando imposto, pagando boleto, etc. Então todos os custos diretos de mão de obra você vai inserir aqui nessa aba. Por fim, nós temos mais duas informações para colocar que não são tão intuitivamente ligadas ao serviço, só que são importantes também. Primeiro, despesas fixas. Aquelas despesas que ocorrem se você fizer um serviço ou se você fizer 1.000 serviços, embora exagerado, durante o mês. Então, aluguel, conta de água, luz e telefone, salário de funcionário administrativo, imposto fixo, licença e taxa municipal, enfim, você tem que parar, pensar tudo do seu negócio que
não aumenta conforme você vende mais e colocar aqui dentro dessa aba. Além disso, o faturamento estimado você tem que inserir também, que é quanto que você pretende ou quanto que você em média vende por mês, porque aí depois eu pego todo esse total de custos e consigo repassar também lá na minha formação de preço. E aí, por fim, antes de efetivamente entrar na precificação, nós temos as taxas variáveis na venda. Aqui são aquelas taxas que vão sempre morder percentualmente uma parte do seu valor de venda. Então, se você vendeu, por exemplo, o produto, o serviço aqui no caso, por R$1.000, vamos supor que tem sempre uma parcela de imposto. Vamos supor que tem sempre uma parcela de antecipação de recebíveis, de comissões. Então, tudo isso aqui tem que ser repassado. Esse percentual que vai ser tirado do seu valor de venda tem que ser repassado no preço e aí você coloca todos eles aqui. Pode colocar diversos deles, até 200 deles, que vão ser repassados lá no seu preço de venda. E aí, quando você terminar de inserir todos esses dados, que deve ser feito com muita cautela e calma, só que só uma vez, porque depois a tendência é só atualizar esses valores, aí sim você entra na precificação. Aqui na precificação você vai inserir o nome do serviço, nesse caso estou colocando o serviço 1, vou colocar aqui, por exemplo, ó, lavagem de sofá, um exemplo, tá? E você vai escolher 3 cenários de margem, aqueles que você cadastrou, ó. Padrão 5% é o nome da 5%, vai até 30%, 30%, 30%. Você coloca 3 cenários aqui. Por que 3? Porque aí você tem 3 valores diferentes de venda. Você pode escolher. Aí, vamos supor que depois de precificar, eu entendi que 316 é o melhor cenário. Então, eu vou precificar com 20% de margem. Isso fica na sua mão para você poder comparar como que margens diferentes impactam o seu negócio. E aí, como eu já disse anteriormente, para esse serviço de lavagem de sofá, você vai selecionar todos os materiais e insumos. Aqui você vai colocar o material cadastrado e a quantidade dele, para que seja calculado qual que é o custo que vai nesse serviço, e também a mão de obra. Você coloca todos os profissionais que vão diretamente vender o serviço. Diretamente. Se você tem funcionário administrativo que fica respondendo orçamento, atendendo telefone, pagando imposto, ele tem que entrar aqui, ó, na despesa fixa. Não se esqueçam. Aqui é quem está efetivamente vendendo horas ao seu cliente, quem está trabalhando no serviço. Então, por isso que aqui eu coloquei 3 horas de trabalho do eu e 2 horas de trabalho do estagiário. Então, você coloca o nome do profissional que você cadastrou e quantas horas de trabalho, que aí a planilha já vai calcular. Então, com isso, olha só, eu tenho 3,54 de materiais e 150 de serviços. Isso ao todo, aqui embaixo, ó, você está vendo, está dando 155,21. Quando eu aplico as margens e já repassando todos os outros custos que você viu, custo fixo, variável, etc., eu chego em 3 preços de venda para vender a lavagem de sofá. 263 para 10% de margem, 316 para 20% de margem, 397 para 30% de margem. E aí é interessante você vir depois aqui numa abinha que chama análise do preço, você vai selecionar o nome da aba, que é Precife 1, você coloca aqui, é só digitar, e qual cenário de margem, 1, 2 ou 3, que são aqueles 3 que você colocou aqui. E a planilha vai te mostrar como que você sai desse preço de venda até o seu lucro. Então, por exemplo, cenário 1, 26306, o valor de venda. Eu vou colocar aqui, ó, cenário 1, 26306. Você vai pagar em taxas variáveis R$ 42,00, que é 16,3. Por que 16,3? Você informou aqui, ó, 16,3, 16,25 na verdade. Está repassado aqui. Custos diretos, 155, que é aqueles custos de material, insumo e mão de obra. E despesa fixa, 38,80, que é 14,8%. Você lembra? Você colocou aqui e vai dar 14,8%. No fim das contas, só de custo é 236 e te sobra 26,31, que é 10%. Lembra que você colocou 10% de margem aqui? Então, 10% é o que te sobra. Se eu quiser fazer essa comparação com o cenário 3, por exemplo, eu posso colocar lado a lado. Aqui o cenário 1, que está aqui, e aqui o cenário 3, que está aqui. O cenário 3, ó, eu já vendo por 397,97 e me sobra 119, que é 30%. Então, a planilha permite que você faça todas essas análises de forma simples. Ela faz a formação de preço para você e permite você tomar o melhor caminho. Eu entendo que 397 é um excelente valor de venda, porque você vai lucrar 30% de lucro. Então, quando você estiver prestando serviço,
Você vai vender por 400 e você já sabe que você vai lucrar 30%. Você vai lucrar 119 depois de pagar tudo. Por que que vai saber? É mágica? Não, é matemática. É uma planilha que faz tudo isso para que você consiga entrar com os dados, ter o preço de venda e depois se preocupar com o seu negócio. Não ter burocracia dentro do seu negócio. Então, como eu te disse, essa planilha ela é excelente para fazer a formação de preço de serviços e ela está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Como eu disse, não perca a oportunidade de ter uma planilha fácil, simples e, sobretudo, segura para o seu negócio. Eu sei que é muito importante para você chegar no preço de venda que você sabe que vai dar determinado lucro e você só vai conseguir com uma planilha bem robusta e inteligente dessas. Nós nos vemos por aí e até mais.